comissão parlamentar de inquérito que mira o Ministério da Educação perdeu 3 assinaturas somente nesse final de semana. Os senadores Everton Rocha, Oriovisto Guimarães e Stevenson Valentim desistiram de apoiar a abertura da CPI e pediram a retirada de suas assinaturas da lista. Mesmo perdendo apoio, Randolfo Rodrigues disse em suas redes sociais que seguirá tentando buscar as 27 assinaturas mínimas para protocolar o pedido de abertura e declarou em entrevista que espera conseguir 29 nomes. O ex-relator da CPI da Covid, Renan Calheiros, trabalha nos bastidores para angariar mais assinaturas e foi responsável por conseguir o apoio de Veneziano Vital e Nilda Gondim. Depois do duro golpe, os parlamentares da oposição já começam a pensar em um plano B e defendem a investigação de supostas irregularidades no MEC na própria Comissão de Educação do Senado, que funciona de forma permanente. Nosso primeiro destaque, então, desta segunda-feira, a gente vai a Brasília, então. José Maria Trindade, com o ambiente por aí, Zé, será que sai do papel essa nova CPI, a CPI do MEC? Boa noite, Zé. E eu já venho dizendo que sobre esta CPI paralela que funcionaria numa comissão permanente, é uma novidade, né? Muito boa noite, meu caro Vitor. Seja bem-vindo aí de volta. Boa noite, compadre Augusto. Muito boa noite, Ana. Boa noite, Fiuza. E muito boa noite a você que nos acompanha aqui nos Pingos nos Is. Olha, esse movimento, ele foi detectado pelo governo há muito tempo. Uma tentativa dos partidos de oposição para focar o presidente Jair Bolsonaro. E aí encontraram esta fala, a publicação em alguns jornais aqui falando desta fala do ex-ministro da Educação Milton Ribeiro e uma tentativa de ligar o presidente Jair Bolsonaro. Hoje tem uma novidade nisso, que é a Controladoria Geral, a Advocacia Geral da União, pedindo exatamente para tirar o presidente disso. Não tem nada a ver, não tem uma coisa, não tem absolutamente nenhuma ligação com a outra. E agora a estratégia é mirar também o ministro-chefe da Casa Civil. Ciro Nogueira é um elo importante do presidente Jair Bolsonaro com o Congresso Nacional e faz ali uma defesa do próprio governo para evitar que o Centrão domine a gestão pública, mas que seja um parceiro na área política. A primeira tentativa de se criar esta CPI no ano eleitoral foi através da Câmara dos Deputados. Não houve sucesso. Ninguém nem ouviu falar do requerimento porque faltou assinaturas, né? E aí se entraram no Senado, onde a base do governo é menor. É visivelmente menor. Conseguiram ali as assinaturas e depois de muita pressão, o Randolfo Rodrigues chegou a assinar, a anunciar que havia as assinaturas necessárias. Alguns disseram, olha, estão colocando o meu nome aí, mas eu não vou assinar isso. Não houve apresentação formal, mas a senadora Rose de Freitas chegou a dizer que o nome dela estava entre os anunciados como apoiadores da CPI e que ela não assinou e não assinaria. Outro movimento importante é esse do Podemos. É o Podemos. Podemos não é governista, não é governista, mas não torce contra o país e os senadores do Podemos não admitiram continuar nesta farsa do senador Randolfo Rodrigues, né? Assim como os outros não assinaram. O senador Álvaro Dias, ele assina qualquer pedido de CPI porque entende que é preciso investigar quando há uma denúncia séria. Para se ter uma ideia, ele foi expulso do PSDB porque assinou uma CPI para investigar o próprio governo dele, né? Então, desta vez, por exemplo, não tem o nome do senador Álvaro Dias. E o pessoal do Podemos entendeu que estavam sendo usados como massa de manobra para fortalecer o grupo do Randolfo Rodrigues, né? É este o objetivo desta CPI. Eu lembro que comissão parlamentar de inquérito é um instrumento importante, uma arma poderosa da minoria no Congresso Nacional, né? E que tem, sim, poderes acima até do Legislativo. Pode mandar prender, convocar, né, tomar depoimentos, enfim, tem poderes a mais. E esses poderes que a oposição quer exatamente sequestrar para atingir o governo e o presidente Jair Bolsonaro, como se não houvessem problemas demais para serem geridos pelo atual governo. Esta é a realidade e esta CPI política não deve ser instalada por falta de apoio. Mas nós estamos alertando há muito tempo. Estão criando uma CPI paralela. Não falam aí de governo paralelo e uma CPI paralela
montada numa comissão parlamentar permanente, a Comissão de Educação. É essa a estratégia. Para você, Guilherme Fiuza. Tá então, né, Fiuza? Movimentação grande em Brasília, os senadores em busca da CPI do MEC. Boa noite, Fiuza. Boa noite, Vitor Brown, seja bem-vindo de volta. Boa noite, Zé Maria Trindade, Ana Paula Henkel, mestre Augusto Nunes. Boa noite a todos. O primeiro estranhamento que me ocorre é esses que retiraram a assinatura. Retiraram por quê? Alguns desses, né, que estão sempre ali numa certa fronteira, né, daquela bandeira ética dentro do Senado, mas aí aparece um pedido de casuísmo desse aí, né? Vamos fazer mais uma CPI para fazer política contra o presidente, eles vão lá e assinam, e retiram a assinatura. O que foi? Eles viam indícios de corrupção investigáveis no MEC e deixaram de ver? Ou estavam distraídos, ou eles assinaram sem ver? Fica aqui a dúvida. O teatro é o mesmo. Esse Randolph aí que vocês estão vendo, ele tem que ser investigado. Ele e aqueles seus parceiros da CPI, da Covid, que ali montaram uma arena de perseguição, uma arena de difamação, de intimidação, uma conduta que é inaceitável numa sociedade democrática, com a complacência dessa imprensa que virou consórcio, que não teve nenhum momento de crítica, aquele espetáculo tenebroso que nós vimos. Aquilo foi feito, não foi só com as médicas, foi empresários, servidores. Quem parava ali na frente deles, eles tratavam como se só vê em filme de faroeste. E a gente não viu o contraste de ninguém, e eu acho que eles têm que ser investigados. O Randolph, aqueles que comandaram, né, essa CPI, eles, na verdade, arranjavam manchetes contra o Bolsonaro todo dia para essa imprensa que quer derrubar governo. Aquela CPI foi isso. Agora, eles foram ali os protagonistas de vazamento ilegal de sigilo, que eles mesmos mandaram quebrar, sigilo de médica. Isso fica onde? Quer dizer, a gente abandonou a ideia de democracia, de legalidade, de legalismo, de institucionalidade. Você vai para cima de uma cidadã, de uma médica, quebra o sigilo, esse sigilo quebra o sigilo sem indícios suficientes para quebrar, esse sigilo fica guarnecido pelo Senado, pela CPI, e de repente aparece na imprensa. Essa imprensa que eu estou falando, que era cúmplice desse showzinho macabro aí, isso aí fica onde? Fica esquecido? Eu acho que se você esquece disso, então você revogou o Estado de Direito. Você quer perseguir, você tem umas manchetes junto com você, você vai lá e persegue. Então eu acho que esses personagens deveriam ser investigados por aquele vazamento de sigilo e por várias outras coisas. Agora, do jeito que a CPI anterior, essa é uma sucedânea, né? Eles vão de CPI em CPI para fazer política, é uma coisa realmente nojenta, né? Agora, o filme anterior, nós sabemos como ele começou. O Supremo mandou instalar. Eu estou esperando isso acontecer de novo. Talvez nem tenha assinatura suficiente, quem sabe o Barroso da outra vez mandou instalar, né? Talvez pega um ministro lá, vai à rede, né? A rede que passa o dia despachando no STF, vai lá e pede para o STF mandar instalar a CPI, e ele manda. Vamos ver os próximos capítulos, Vitor. Vamos ouvi-la também, Ana Paula Henkel. Boa tarde, Ana. Muito boa noite, Vitor. Bem-vindo de volta. Estávamos com saudades. Boa noite, Zé. Boa noite, Fiuza. Querido mestre Augusto Nunes. E boa noite à nossa audiência maravilhosa. Vitor, essa CPI paralela que o Zé mencionou, essa CPI paralela, ela já existe e é exatamente a oposição o tempo todo hoje alimentando a velha imprensa, alimentando as falácias, alimentando as manchetes enganosas, alimentando as mentiras,
alimentando a imprensa do despiora, né? Não é o Brasil que melhorou, é o mundo que piorou, segundo aí uma jornalista da Globo News, né? Os jornalistas do despiora. E dentro desse contexto aí, apesar da CPI do MEC ter perdido força, né, apoio e assinaturas, eu acho que a histeria vai continuar. Serão 6 longos e tenebrosos meses até outubro, viu, Vitor? Eu acredito que nessa linha, essa oposição imatura histérica aí quase no sentido literal da palavra, quando estamos falando de Randolfo Rodrigues, vai seguir a linha que nós tivemos aqui nos Estados Unidos. Tudo, absolutamente tudo foi válido para tentar derrubar Donald Trump. E estávamos ainda dentro de uma pandemia onde outras falácias e números eram maestrados, aí, eram trocados de maneira proposital para atingir o governo. E o resultado foi o que foi, mesmo tendo aí perguntas pertinentes sobre fraudes nas eleições americanas. Então, eu acredito que ainda veremos muitos absurdos nesses 6 meses até outubro. E dentro desse contexto do Randolph falando aí sobre uma denúncia de uma senadora, né, que disse que apontou ali para o presidente da casa, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que alguém poderia ter falsificado a assinatura dela, não custa a gente lembrar o deboche. Não de Randolfo Rodrigues, que a gente está acostumado com deboche, com a irrelevância dele, então ele precisa entrar nessa histeria toda e nessa bolha histérica que ele tanto prega, que ele tanto usa, mas o deboche do presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, rindo, risadinhas ao vivo e em cores para todo o Brasil diante de uma denúncia grave. E aí fica o questionamento, dá para levar a sério Rodrigo Pacheco, primeiro que a semana passada disse que não vai colocar o processo de impeachment de nenhum ministro no plenário do Senado, e aí mesmo que eles tenham cometido inconstitucionalidades, quem se importa, não é mesmo, senhor Pacheco? E aí, para coroar essa covardia do presidente do Senado, esse deboche que ele apresentou diante de uma denúncia grave da possibilidade de alguém ter falsificado a assinatura para a instauração aí da CPI do MEC. E a opinião agora é de Augusto Nunes. Boa noite, Augusto. Boa noite, grande Vitor. Estávamos com saudade. Obrigado. O Padre Zé, minha querida parceira Ana Paula, meu irmão Guilherme, boa noite a você que nos acompanha. O Randolfo Rodrigues vive numa realidade paralela, né? Primeiro ele acha que essa CPI da pandemia, sei lá como é que ficou o nome depois, né? Investigou tudo que não era importante e não investigou o Covidão. Ele acha que foi um sucesso aquilo, então ele quer outra CPI. Agora veja só, as CPIs que deram resultado, por exemplo, que eram coisa séria, elas aconteceram, por exemplo, no governo do Getúlio Vargas. Você tinha uma oposição que tomava cuidado de não ser corrupta para acusar os outros, que incluía pessoas como Carlos Lacerda e o Afonso Arinos. Então eram uns deputados respeitáveis que faziam uma oposição feroz aí ao Getúlio e tinham a chamada reputação ilibada. O Randolph, ele é coordenador da campanha do Lula. Se ele quiser investigar bandalheira, vai para o sítio em Atibaia. Vai para o Guarujá, visita lá o triplex, ou simplesmente telefona para Rosemary Noronha, né, que é mais fácil. Como é que um cara que coordena a campanha de um ladrão vai fazer CPI para investigar alguém? Ele também desconhece o calendário real do Congresso. Daqui a pouco vem em junho. Junho tem as festas juninas, os deputados e senadores já viajam. Vão lá para ver as bases. Depois vem o recesso de julho. Agosto começa a campanha. Agosto, setembro, outubro já é eleição. Então ele está noutra. Como ele escapou de ser candidato, né, se não me engano, se eu estiver enganado, vocês me corrijam, mas parece que ele escapou de ser candidato. Ele tem mais 4 anos no Senado. Então ele não tem o que fazer e quer fazer essa CPI. Ele vai desmoralizar
as CPIs. Porque ele deve achar certamente que, primeiro, é agradável ouvir a voz de castrato que ele tem, sobretudo quando ele faz parceria com o Humberto Costa, que é o segundo castrato do Senado. Pois ele deve achar também que os chiliques, né, e faniquitos aí que ele coleciona têm algum efeito eleitoral. É uma pena que ele não seja candidato este ano, mas daqui a 4 ele vai saber o que pensa dele exatamente o povo brasileiro.